Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar celebrando com você a palavra de Deus nesse momento. Eu quero voltar a Romanos capítulo 8. Ontem falei com você sobre o versículo 26 e hoje quero falar no versículo 27, quando diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está falando de uma comunicação divina. Está falando de uma comunicação entre Deus e a pessoa e Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem ao nosso espírito e nos faz compreender que somos filhos de Deus. Está falando de um relacionamento achegado, de um relacionamento pessoal, de algo íntimo. Está falando de conhecer a Deus não em teoria, não em tese, mas de conhecer a Deus presencialmente e andar com Deus. Está falando de um relacionamento sem fronteiras, está falando de um relacionamento achegado. A Bíblia diz que aquele que examina os corações, falando acerca de Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Se há algo que é esplendoroso ao lidarmos com Deus é sabermos dessa verdade, que Deus sabe qual é a intenção do nosso espírito, qual é a intenção do nosso ser nele e do seu espírito em nós. Como disse, está falando de um relacionamento achegado. E como é bom quando nós temos relacionamentos com alguém e quando agimos em relação a esta pessoa e esta pessoa sabe qual é a nossa intenção. Quantas vezes nós não conseguimos traduzir em fala, em gesto, em atitude, a nossa real intenção? Já passou por isso alguma vez na sua vida? Tentando fazer algo correto ou tentando acertar uma situação e piora, porque no intuito de consertar parece que a outra parte se sente mais afligida ou ofendida. Então, se todos tivessem compreensão da intenção de cada um, isso seria um passo à frente, um passo adiante, porque a pessoa poderia dizer assim, não, fulano não acertou direito, mas eu sei qual é a intenção dele. Mas quando uma pessoa erra continuadamente ou repetidamente, se duvida da intenção. Compreendeu? Mas o que a Bíblia está dizendo, que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Examinar. Você já foi no médico? Já passou por exames? Eu estou falando do médico que examina. Eu não estou falando do médico que olha por alguns segundos ou minutos e já atesta alguma coisa que ele nem tocou. Eu estou falando do médico que faz um exame criterioso. Eu estou falando de um médico que faz realmente um exame, examina, olha de perto, toca, para saber realmente o que está acontecendo. Se não é palpável o problema, então outros exames mais profundos para trazer um laudo mais específico e objetivo do que está acontecendo com uma pessoa. A Bíblia está dizendo que aquele que examina os corações, olha só o que Deus faz comigo e com você. Ele nos examina, Ele nos vê de perto, Ele nos toca. A mão de Deus nos toca. E nos tocando, Ele examina, Ele vê, Ele reconhece o que realmente está acontecendo com a pessoa, o que realmente está acontecendo conosco. Quando somos examinados por Deus, o laudo é preciso, o laudo é verdadeiro, o laudo é eficiente. E quando o Senhor nos examina e traz o seu laudo, aquilo que Ele vê em nós, nós podemos confiar naquilo, porque é uma realidade divina, é uma verdade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Olha que coisa extraordinária. Agora olha o complemento disso. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intercede por aqueles que procuram viver uma vida de santidade em Deus. A palavra santo nesse contexto aqui fala de estar separado para, consagrado a. Ou seja, alguém que se separa do mundanismo, do regime mundano para viver para o Senhor. Santos de Deus, separados para Deus. Então a Bíblia diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Ou seja, esse Espírito que intercede por nós sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Às vezes a pessoa mais achegada a nós não sabe o que está acontecendo com a gente. Às vezes nós mesmos, como disse ontem, não sabemos verbalizar, traduzir em palavras o que realmente está acontecendo com a gente. Mas a palavra diz que o Espírito que habita a minha vida, o Espírito de Deus, não só sabe, mas intercede por mim, intercede por você. Que a Bíblia está nos orientando a ter um relacionamento de perto com o Espírito de Deus. Nós estamos estudando nesse mês de janeiro a vida de José. O que aconteceu com ele, o que Deus fez através dele. E nós vemos o Senhor trabalhando a vida de José, na vida de José e através da vida de José. E realizando coisas extraordinárias na vida de alguém que Deus reconhecia que tinha um relacionamento estreito com ele. Em contrapartida, uma problemática muito grande envolvendo seus irmãos, que estavam tão distantes de Deus e usavam de artifícios humanos, ou usaram de mentira e tantas outras coisas para encobrir todo o mal que eles fizeram. Na vida, eu sei que você sabe, eu só estou aqui procurando falar em palavras. Muitas vezes nos deparamos com pessoas assim e quem sabe às vezes alguns já agiram desta maneira também. Mas a Bíblia segue dizendo que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede por aqueles que se dedicam ao Senhor e colocam a sua vida à disposição do Senhor. Qual o segredo do versículo? Qual o segredo do relacionamento? Separar-se para Deus, guardar-se em Deus. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.